Você sabia que o Koja agora tem um padrinho? Sendo um padrinho do Koja, você pode ganhar um mundo de vantagens. Sorteios, brindes, dias de jogo com a equipe do Koja Gamer e muito mais. Confira mais detalhes no site padrim.com.br/Koja Gamer. Faça parte do clã do Koja. Aê! Boa noite! Boa noite, seu Skull! Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, pessoas bonitas, como é que vocês estão? Nós estamos começando essa live linda aqui pela twitch.tv/Koja Gamer. E hoje é uma live diferente, né? Uma live onde a gente vai explicar, a gente não, né? O senhor Skull, Daniel Skull, responsável pela Atomic PC, que faz a consultoria para PCs e tudo mais, de como você montar um PC, a melhor forma, custo-benefício possível, vai ensinar a gente como você vir e analisar para montar um PC com o melhor custo-benefício, um PC gamer. É isso, seu Skull? É isso mesmo, hoje tirar todas as dúvidas, ajudar o pessoal. Só me dá um minutinho que tocou a campainha na porta aqui. Vai lá, vai lá. Agora. Vai lá, não esquenta. Não esquenta. O Skull, ele não quis aparecer porque ele disse que ia ofuscar minha beleza, né? Então... Então serei somente eu na câmera aí. Vocês deem risada, não... né? Chama os amiguinhos, nós vamos conversar um pouquinho, nós vamos fazer essa live muito parecida com a live do Durocar de lore, né? Quando a gente faz lá pro Koja no WoW, aonde o Skull vai falar, eu vou anotar as dúvidas de vocês, né? Koja é uma DLC, mais ou menos isso aí. Eu vou anotar as dúvidas e quando ele terminar algumas explicações, ele vai tirar as dúvidas do pessoal que quiser saber informações de como montar o PC gamer dos seus sonhos. E já vou dizendo que não tem muito por onde fugir, tá? Você tem que investir um dinheirinho, você tem que gastar um dinheirinho quando você fala em PC gamer, tá? Por quê? Por que isso, né? É necessário que você invista um dinheiro porque um PC gamer é aquele PC que você consegue rodar a maioria dos jogos em Full HD, em 60 FPS. Isso é considerado um PC gamer, tá? Muita gente vai falar que não, onde já se viu, PC gamer é aquilo que roda isso, que lá não sei o que, e tudo mais. Mas não, a partir do momento que você consegue rodar a maioria dos jogos em 60 FPS, em Full HD, é que você tem um PC gamer. Então, normalmente computadores de 1.500, 1.800 reais que as pessoas falam que são computadores gamers, não entram muito nessa especificação de hoje, tá? Pode ser feito? Pode. Você pode montar um computador de 1.800 reais? Pode, mas esses computadores eles estão mais para computadores de escritório do que para computadores normais mesmo. Eu queria agradecer essas 13 pessoas lindas que estão aqui. Uma salva de palmas, pessoas lindas. Quero mandar um beijo também para os subscribers Manax, Ufa, Andresa Faria, Darik, Saislow, Toxic, Pô Bicho Gamer, Malefos, que é o Skull que está aqui, Sephiroth, SCMNTC, Zagalinho, Lin Extreme, Luiz, Dogan e a mim mesmo, que eu sou um lindo. Danilo, eu tava falando pro pessoal que você não quis aparecer porque você disse que ia ofuscar minha beleza aqui na câmera, não é isso? Minha careca não ia deixar ninguém chegar à tela. Mais ou menos isso, mais ou menos. Eu não sei se você escutou. Você escutou alguma coisa que eu disse agora? Aqui Escutei. Né? Então, pro pessoal, o pessoal talvez fique um pouco chateado que nós não cheguemos aí em 1.800, 2.000 reais, mas é em virtude dessas coisas, né? O Lorde está perguntando quando é a live de mascotes. A live de mascotes é amanhã, com a Yakita. Eu só preciso depois finalizar com ela se realmente vai ser
Amanhã. Ô, Daniba, conta um pouco de você, o que você faz, para o pessoal saber a sua bagagem e compreender aonde. Quem é que está falando hoje sobre montar PC, né? Eu moro aqui em São Paulo, capital. Tenho 33 anos, olha, solteiro. E eu fiz engenharia da computação, tá? A USP de São Carlos. Atuo na área de informática há mais ou menos, pode parecer que é muito tempo, mas não é muito tempo não, mas mais de 15 anos já, porque eu já mexia com isso desde adolescente, desde aborrecente eu já trabalhava com isso, né? Então, assim, passei por todas aquelas fases de Pentium 100, Pentium 2, Pentium 3, toda essa parte aí do início, né, do 486, eu passei também, Windows 95. Então, assim, eu estou há bastante tempo já trabalhando com isso, nessa área já, desde as antigas até hoje, aí, o que tem de melhor, o que tem de mais moderno aí. A Atomic PC é uma empresa que presta consultoria, tá? Na parte de informática e suporte técnico, tá? Isso para empresas e pessoas físicas. Então, pode ser para você, na sua casa, ou pode ser para sua empresa. Além disso, eu trabalho com montagem de computadores gamers ou computadores para edição 3D ou computadores ou servidores. Qualquer tipo de computador que você precisar, eu desenvolvo a configuração, estudo a configuração, desenvolvo o sistema de ventilação, monto a máquina completa, configuro, atualizo, entrego a máquina para você funcionando. E assim, qualquer dúvida que você tiver nesse processo vai ser esclarecido por mim, como funciona, por que é assim, por que é assado. E é isso, eu faço um trabalho muito transparente, tá? O cliente sempre tem acesso a todas as informações sobre tudo. E hoje eu vim conversar e tirar dúvidas sobre um PC para a gente começar a jogar. Porque, como o Ko já falou, qualquer PC que não rode a 60 FPS, olha, vamos ser mais da humildade. Se o PC não rodar pelo menos a 50 FPS, ele tem aquela variação entre 50 e 60 FPS em Full HD ou em HD, não pode ser considerado um PC gamer, tá? Então, tem pessoas que vendem PC e falam que é o PC gamer por menos de R$2.000, fica um pouco complicado de você definir isso como um PC gamer, tá? Agora, se você for vender um PC de R$1.500, de R$1.600 para jogar MOBA, tipo LoL, o Dota não dá para falar tanto, porque o Dota tem andado meio pesadinho, né, ultimamente. Mas para jogar LoL, esse tipo de jogo bem leve, até dá um PC de R$1.500, entendeu? Agora, se você quiser jogar alguma coisa mais, um World of Warcraft, que é um jogo que tem uma engine antiga, que requer mais hardware, se você quiser jogar Overwatch, se você quiser jogar The Witcher, GTA, você vai precisar de um PC um pouquinho melhor. Esse PC de R$1.500, R$1.800 não vai suprir, você vai acabar passando nervoso. Então, hoje eu trouxe aí umas configurações com valor de R$2.500, que foi até o que o pessoal pediu na última live aí, como um teto, né? Então, eu montei os computadores de R$2.500 para passar para o pessoal. Legal, legal, muito bom, muito bom. E também, gente, é assim, quando você... Todos os meus computadores, depois que eu conheci o Daniel, eu só compro e faço com ele, tá? Uma coisa que ele faz também é o suporte técnico, que você não falou, que eu acho que isso é o mais importante, Daniel. Você dá uma garantia no seu serviço de mão de obra e no seu serviço de instalação de hardware, né? Por quanto tempo você dá essa garantia pro pessoal? Olha, as últimas máquinas que eu trabalhei, eu apliquei uma garantia aí de 3 meses, mas assim, esse suporte acaba indo muito além disso. Quando você monta uma máquina bem montada, você, sabe, vê todos os pontos que a máquina tem, o que pode dar problema, não pode, o que tem que ser ajustado, o que tem que ser atualizado, o que tem que fazer para essa máquina não começar a apresentar um vício. Todos esses problemas e essas questões eu já conheço. Então, assim, já vai tudo para a mão do cliente, corrigido, sanado, entendeu? E se tiver alguma questão, eu vou repassar para o cliente por que ele desliga e liga, por que ele não quis ligar, e etc. Só que assim, eu dou um suporte total de 3 meses, inclusive eu vou até o local do cliente, se a máquina apresentar algum problema. Agora, se
se o cliente estiver tendo outros tipos de dificuldade, etc., até 6 meses a gente faz um suporte remoto, um acesso remoto. Eu estou sempre presente no que você tiver dúvida. Eu queria saber se eu posso trocar minha placa. Você me chama. Eu queria saber se eu posso colocar mais um HD. Você me chama. Não é cobrado nada à parte. Toda essa consultoria, esse suporte eu ofereço, entendeu? Boa. Boa, me deixa triste não ter dinheiro para comprar um PC top mesmo, kkk, o Lords falou. Mas eu já vou, antes, né, enquanto as pessoas estão chegando, eu já vou começar aqui com uma dúvida. Se vocês tiverem dúvidas, vão mandando pra gente dar uma esquentada enquanto o pessoal não chegou. O Ufa manda assim, por que o WoW é tão travado e demora tanto para carregar os cenários? O que pode ser feito para resolver? É necessário uma boa placa de vídeo? Não é a questão do carregamento, ou seja, do load, do load, não tem a ver com placa de vídeo, tá? Tem a ver com a velocidade que os arquivos do jogo são lidos, tá? Então, assim, se você tiver um HD que já está muito fragmentado, um HD antigo, um HD mais lento, ele vai demorar mais para carregar os loads. Se você colocar o seu WoW num SSD, que é um dispositivo, o SSD ele é o substituto do HD, tá? Ele é 10 vezes mais rápido, ele consome menos energia e ele é resistente a impacto. O SSD é o céu, quando você fala de armazenamento, tá? Então, se você colocar o seu WoW no SSD, qualquer load, em qualquer load, em qualquer mapa vai ser super rápido, vai ser tipo 5 segundos no máximo. Então, assim, a demora no load do WoW tem a ver com o HD, ou ele está muito fragmentado, ou ele é muito lento. Não tem a ver com placa de vídeo, tá? Nem processador nesse caso específico. Beleza, legal. Gente, mais alguém tem alguma dúvida? Senão a gente vai começar. Ó, aqui estão aparecendo as dúvidas agora. Eu tenho um i3 3.5 GHz, 6 GB de RAM, com placa-mãe Asus, só que não tenho placa de vídeo. Queria comprar uma GTX 1050 Ti ou uma menor. Você acha que é compatível com Asus? O Lorde está perguntando. A questão de compatibilidade de placa de vídeo com placa-mãe é um assunto que não existe mais, tá? Antigamente você tinha alguma incompatibilidade, mas isso na época de Pentium 3, Pentium 4. Hoje em dia, qualquer placa que você comprar de vídeo e espetar aí no seu slot PCI Express 16X vai funcionar, fica tranquilo. Esse papo que vai ser incompatível, tal, se vierem com esse papo, tem alguma coisa errada, desconfie, tá? Então, assim, é compatível. Pode comprar a sua 1050 Ti que você vai ser feliz. E ela é uma placa de vídeo hoje que está com um bom custo-benefício, é isso? A 1050 Ti? Tá, ela tá com um bom custo-benefício, tá saindo na faixa de 700, 800 reais. É uma placa de 4 GB, tá? Então, assim, por que a gente tem que sempre focar numa placa de vídeo com pelo menos 4 GB? Porque tem jogos, não são todos os jogos, tá? Mas alguns jogos mais modernos, eles já utilizam mais de 2 GB de VRAM, que é a memória de vídeo. Então, se você comprar uma placa de vídeo de 2 GB e tentar jogar um outro jogo que utilize mais de 2 GB, tipo um The Witcher, mesmo que você vá jogar no mínimo, ele vai usar mais de 2 GB. Aí você com a sua placa de 2 GB lá vai ter um gargalo violento, vai ficar 1 FPS. O que é isso, gargalar, né? As pessoas usam esse termo, mas nem sempre sabem. O que é gargalar? Gargalar é quando o FPS fica muito baixo a ponto de você não conseguir jogar, mas tem um outro aspecto do gargalar, é quando o processador não consegue empurrar a placa de vídeo para produzir FPS suficiente, ou vice-versa, tá? No caso aqui que eu usei o gargalar foi para citar um FPS muito baixo, que você vai ter um gargalo, no caso, de VRAM. Vai faltar memória na placa de vídeo e você vai ter um gargalo, tá? Mas existem vários tipos de gargalo. Gargalo de CPU, placa de vídeo e etc. Tá, o Ivani perguntou se a FX 6300 como a GTX 1050 Ti gargala. O Nilo ele já deu uma resposta dizendo que aqui seria o máximo que ele poderia comprar. É isso mesmo ou não? Tá tranquilo? Então, a 1050 Ti com FX 6300 provavelmente vai gargalar, tá? Já avisando, o FX, se fosse um 8300, rodaria de boas, mas um 6300, se você puder trocar para um processador melhor, eu recomendo. Tá.
Legal, legal, legal. O Nilo também tem bastante conhecimento e nós vamos entrar agora nas questões. Eu queria deixar muito claro algumas coisas para as pessoas entenderem. Aqui nós não somos fanboy de AMD ou Intel ou vice-versa, tá? Nós temos preferências por processadores e por marcas, e é óbvio. Só que todas essas preferências, se tem uma linha de raciocínio e se tem um porquê tem essa preferência, tá? Essas linhas de raciocínio, quando for mencionado, por exemplo, eu prefiro tal máquina, seria legal você montar com um Intel. Por quê? Por causa disso, disso, disso e disso. É claro que alguém que é fanboy de AMD ou conheça muito de AMD, ele vai te dar vários outros porquês essa máquina poderia ser montada com AMD. Ponto. Mas o que a gente está tentando mostrar aqui é o custo-benefício, entendeu? É óbvio que na maioria das vezes vai ser sugerido a AMD. A AMD é um processador muito mais barato do que a Intel, só que ele tem alguns prós e alguns contras. Mas como a gente está falando de money, grana, é óbvio que os contras não vão entrar muito nessa questão de você não comprar o AMD por causa disso. É mais ou menos isso, Daniel, que eu falei? Nós não somos fanboy? É por aí ou não? Nós somos fanboy? Não, sem fanboyolismo. Nós estamos fora dessa área aí, a gente quer defender e apoiar o que é melhor, entendeu? O que é o melhor custo-benefício, sem fanboyolismo. Sobre a AMD e Intel, cada empresa oferece um produto dedicado a um nicho específico, tá? Com características específicas. A AMD não é igual à Intel e existem sim diferenças técnicas, mas para o usuário final, o gamer, aquele cara que vai jogar, tem uma máquina no valor abaixo de R$5.000, não vai fazer muita diferença para ele. Ele tem que ter o computador que ele está feliz, ele tem que ter o computador que vai suprir as necessidades dele, entendeu? Independente da marca, nesse caso. Existem diferenças técnicas? Existem, mas nada que vá afetar mesmo o usuário final, quem só quer jogar o seu jogo e ser feliz. Boa. Eu vou responder uma dúvida aqui sobre o UFA, que ele falou se o water cooler é tão ruim quanto falam, e o Nilo já falou que não é ruim. É assim, gente, o water cooler ele é maravilhoso e um sinônimo de water cooler é AIO. Eu também não conhecia, foi o Daniel que acabou me apresentando. Mas eu vou falar o que eu já passei com water cooler. Eu tive 3 water coolers e por 2 vezes parou a bomba do water cooler, tá? E eu não vi que estava esquentando o computador, eu não percebi que estava travando o computador por causa disso. Então, o grande problema de você ter um water cooler, o grande problema de quando isso ocorre é a bomba parar e você não saber que ela parou, tá? Então, por isso que, no caso, os air coolers, o pessoal acaba falando que é bom. Mas o water cooler é tão bom quanto o air cooler, como o Nilo falou, pode ser até melhor em alguns casos, mas tem esse inconveniente que... eu não sei se ele é sensível, mas as 2 vezes que eu perdi o meu water cooler foi porque tiveram picos de energia aqui na minha residência. E por isso que ele parou a bomba. Quer falar alguma coisa sobre isso, Daniel? Sempre existe uma discussão muito forte entre qual que é melhor, qual que é pior, mas foi exatamente como você falou. Eu vou pegar aqui produtos top de linha, high-end. Então vamos lá, a gente puxa lá um Corsair 280mm ou um 240. Você pega lá o melhor I/O, né, o water cooler selado, e coloca ele ao lado do melhor air cooler, um Noctua N12, um Deepcool Assassins 2. São air coolers que têm um TDP de mais de 200 watts. Então, assim, se você for comparar a temperatura lado a lado, um do outro, o water cooler ele vai ter um pequeno ganho, tá? Esse ganho não chega a 5%. Então, eu estou assumindo aqui que o water cooler realmente pode oferecer uma temperatura final um pouco melhor que o air cooler, mas não chega a 5%, é muito pequena a diferença. Em compensação, tem esses problemas que o Paul já citou. Às vezes, se o cara é um usuário leigo, se ele não acompanha temperaturas, se ele não fica lá vendo a temperatura toda hora,
por acaso a bomba, todo o water cooler tem uma bomba de água, que faz movimentar a água entre o dissipador e o processador. Então, se essa bomba vir a falhar e você não vê, se você não ficar vendo a temperatura, o seu computador vai começar a falhar, vai começar a ficar lento, ele vai trotar, tá? O trotting é um recurso do processador para ele não queimar. Então, ele ficou muito quente, o que acontece? Ele vai diminuir a velocidade, ficando muito mais lento, mas ele faz isso para ele não queimar. E quando acontecer isso, o seu computador vai virar pior que o PC da Xuxa. Então, assim, você tem um problema sério, porque se essa bomba queimar e você não vê, você pode perder um componente ou a sua máquina vai apresentar uma lentidão, assim, que você com certeza vai perceber, você vai formatar a máquina achando que é problema no Windows e vai continuar lento e vai te gerar um grande transtorno. Neste ponto, o air cooler é mais seguro. Por quê? Porque ele não tem uma bomba, ele não vai queimar. O máximo problema que vai acontecer com o air cooler é a ventoinha ficar ruim, começar a fazer barulho e você vai lá e compra uma outra ventoinha, troca e tá funcionando novamente, entendeu? E se ela parar, você vê que ela parou, né? Se você abrir a máquina. Exatamente. O water cooler, se você abrir a máquina, você não vê se que ele parou. Não vê. Você encosta lá o ouvido, mas sei lá, o processador tá fazendo barulho, tem outras ventoinhas, outras fãs na sua máquina que estão fazendo barulho, e você nem sempre escuta. Então pode gerar esse problema também. Sim, exatamente. Hoje a confiabilidade do water cooler é boa, tá? Eu tô falando isso porque senão parece que a gente tá falando que não compra o water cooler. Não é isso que a gente tá falando, tá? A confiabilidade do water cooler hoje é boa. Só que o air cooler também é bom. Existem muitas pessoas que falam muito mal de air cooler, porque há muito tempo vem se manipulando muitos canais de notícia para se vender o water cooler. O water cooler é mais moderno, mais legal, o air cooler é uma coisa mais antiga, então as pessoas falam mal porque a intenção é vender, vender e vender. Então, assim, cuidado, não caiam nessas, escolham o que vocês preferem, o que você gosta mais, porque os dois são bons. Cada um tem o seu ponto alto, o seu ponto fraco, e é isso. Existem air coolers lindos, vocês podem fazer uma pesquisa na Noctua, Be Quiet, Deep Cool, tem vários air coolers lindos que vocês podem investir sem medo, assim como tem water coolers excelentes que vocês podem investir sem medo também. É só ser feliz. Boa, e a última pergunta do Lorde pra gente começar é que ele ainda falando da GTX 1050 Ti, ele fala, mas me disseram que a GTX 1050 Ti tem risco de esquentar muito dependendo da placa-mãe. Daí se eu comprar a GTX 1050 Ti eu teria que comprar mais um cooler, seria o ideal. Você ter mais um cooler dentro da sua máquina, mas não é só ter mais um cooler e a gente vai falar sobre isso, é você saber como colocar esse cooler, se você precisa colocar mais ar dentro da sua máquina ou se você precisa retirar ar da sua máquina, não é isso, Daniel? Exatamente. Hoje em dia existe no meio técnico, por trás das cortinas, uma piada que os fabricantes de gabinete desaprenderam de fazer gabinetes, tá? Porque o que acontece? Hoje em dia, tudo essas tampas de vidro, um gabinete lindo, RGB, mas ele não tem pressão, ele não tem pressão estática, não tem pressão de entrada e saída do ar, entendeu? Então, logo, um gabinete que ele é lindo de morrer, ele não tem corrente de ar. Quanto mais bonito, então, mais quente, né? Quanto mais bonito, mais quente. Claro que isso é uma brincadeira, mas tem um fundo de verdade, tá? Então, assim, você tem que ter uma certa pressão estática de entrada e saída do seu gabinete. A gente tem componentes na placa que esquentam e assim, eles vão além do processador e da placa de vídeo, tá? Você tem os VRMs do processador. Você pode ter um processador que está super frio, uma placa de vídeo que está fria, mas os seus VRMs, o que é VRM? A parte elétrica que controla o processador. Está super quente, está fritando. O que vai acontecer? Isso vai deixar a sua máquina instável ou vai diminuir o tempo de vida dela. Por que isso acontece? Porque você tem um water cooler lindo lá no seu processador, você tem uma placa de vídeo linda, lá ventilando tudo certinho, mas você não tem fluxo de ar, você não tem corrente de ar dentro do gabinete, ou seja, o gabinete ele é um forno, entendeu? Então, assim, toda essa parte de fluxo de ar tem que ser estudada, pensada, para fazer uma máquina que vá durar. Máquinas frias duram mais, máquinas frias são mais estáveis, tá? Isso é fato que vocês podem levar para a vida toda, tá? Sobre essa questão da 1050 Ti, que o nosso amigo está perguntando, não é porque você vai ter uma 1050 Ti
que você vai precisar colocar mais uma ventoinha, tá? Independente de você ter uma 1050 Ti ou não ter uma 1050 Ti, você tem que ter uma ventilação adequada no seu gabinete. Então, se certifica que o seu gabinete tem a ventilação adequada, e aí depois você pensa em colocar uma placa de vídeo, seja qual for. A 1050 Ti não é uma placa quente, a 1050 Ti é uma placa fria, o TDP dela é baixo. Você pode reparar que a maioria das 1050 só tem uma ventoinha. Por quê? Porque ela é uma placa que tem uma geração de calor menor, entendeu? Então pode ficar tranquilo, tá? Se certifique somente que o seu gabinete tem ventilação ideal. Só isso, mas não tem nada a ver com uma placa de vídeo ou não, tudo bem? Beleza. Então, Daniel, pode começar aí falando, né? Você preparou algumas coisas para falar e eu vou anotando as perguntas. Gente, quem tiver perguntas, deixem no chat. Tagueia eu, coloca assim KojaGamer, né? O @KojaGamer e deixa a pergunta, eu vou copiar. Se a pergunta for relevante, eu paro o Daniel, faço a pergunta. Se ela for uma pergunta genérica, não tiver a ver com o que ele está falando, eu vou esperar ele entrar no assunto para perguntar. Se não, vai ser no final da live respondida a sua pergunta, tá bom? Bora, meu querido Daniel. Bora. Eu montei 2 configurações de computadores baseado no pedido do pessoal que queriam computadores baratos, e eu percebi que a média que o pessoal tolera como computador que dá para pagar, né, é R$ 2.500, tá? Então eu montei 2 configurações que variam nesse valor, tá? Não é mas Daniel, eu vi um computador de R$ 1.800. Cara, se você chegou agora e tá fazendo essa pergunta, eu vou mandar você pra casa do caralho, no bom sentido, porque a gente tava falando sobre isso de computador gamer. Olha depois do início da live, você tá vendo essa live gravada, pegou agora no início. Computador gamer é um computador que você vai rodar os jogos do médio para o alto em 60 FPS ou em Full HD. Por R$ 1.800 você vai conseguir montar um computador para jogar, um bom computador para jogar MOBA. Você não vai conseguir jogar GTA V, The Witcher e uma série de outros jogos. Ah, mas eu joga no low, ô idiota. Joga no low, tá bom? Vai, Daniel, desculpa. É isso mesmo, não cai nesse ponto de PC gamers de menos de R$ 2.000. Você está sendo enganado, tá? Tem que tomar muito cuidado, um outro adendo que eu vou fazer aqui. Não tenho nada contra essas lojas que vendem PCs, inclusive conheço donos de lojas que vendem PC famosas hoje, mas a gente teve um problema muito grande durante uma época dessas lojas essas lojas não existem mais hoje, mas tem que tomar cuidado, tá? Que vendem um PC game para você vai lá e compra um PC game super feliz lá, super ansioso, e aí esse PC gamer ele vem com uma memória genérica, uma fonte genérica daquela cinza que não tem nem ventoinha, porque eu já vi isso, sabe? Vem cheio de peça genérica e ele só tem uma placa de vídeo. Ou seja, você comprou um PC de escritório que eles colocaram uma placa de vídeo e virou um PC gamer, tá? É um PC bomba, tá? Que vai dar problema para você, não vai nunca te entregar o desempenho equivalente que você nem pelo que você pagou. Você ainda corre esse risco, entendeu? Então, assim, muito cuidado com esses computadores que você compra o pacotão lá do PC Gamer, que é muito barato. Quando for muito barato, desconfie, tá? Porque as peças precisam ser selecionadas, precisam ser peças de qualidade, precisam ser peças que vão te oferecer aquele desempenho que realmente elas dizem que te oferecem. Porque senão você vai estar levando, como é que é? Gato por lebre? Isso. Pessoal, para vocês entenderem, um PC Gamer, ele chega a beirar quase um PC de um entusiasta, tá? Por quê? Porque você vai trabalhar muito com gráficos, né? Você vai precisar muito que o seu PC seja rápido. E normalmente são PCs entusiastas, de pessoas que são entusiastas, que tem i9, tem computadores para overclock e tudo mais que chega. Então, realmente não é barato, né? Então, entendam isso. A gente está tentando fazer um milagre aqui para vocês. Tá? O Daniel brigou comigo demais. Não, Koja, não dá pra fazer. Eu falei, Daniel, se vira. Ah, não, mas se o cara vai rodar tantos FPS. Eu falei, Daniel, se vira, faz mágica. Tira um coelho da cartola aí pro pessoal, porque é importante que as pessoas vejam e compreendam isso, né? Bora, desculpa, Daniel. Imagina. É assim, eu montei 2 configurações aqui. Eu tava lendo aqui o chat, aí dá vontade de sair respondendo tudo.
Mas a gente está numa época muito, muito, muito ruim para se montar um PC gamer, tá? A gente está vivendo a considerada pior época que a gente já teve para montar. Você quer montar um PC gamer? Essa não é a hora, tá? É a pior fase, pior época, porque a gente está com vários problemas, tá? A gente tem a Intel, que oferece um produto muito caro, ou tá tudo muito caro. A gente tem o Ryzen, que tá tudo médio preço, deveria estar mais barato, mas não tá tão barato como deveria. A gente tem o problema com realmente a mineração, triplicou o preço das placas de vídeo. As placas de vídeo deveriam estar, tipo, muito mais baratas, então, devido à mineração, as placas de vídeo ficaram muito caras, muito caras. Placas que deveriam custar R$1.000 estão custando 2.500. Então, assim, não tem como você... não é uma boa hora você investir no PC Gamer. No entanto, eu montei 2 configurações aqui, bem baratinhas, tá? E, assim, a primeira configuração é uma configuração bem curiosa, porque ela vai te oferecer um upgrade no futuro. Então, inicialmente, ela pode parecer muito ruim, muito fraca, mas o segredo dela é que você vai poder trocar a peça dela no futuro, você vai acabar ficando com um PC bom de verdade, não um PC bom, um PC bom, tá? Então, eu montei um kit aqui que chama Kit 1, PC da Xuxa legal, o nome do PC. Então, assim, ele não é um PC da Xuxa só, ele é o PC da Xuxa legal. Entendi. Então, assim, ele é um Pentium G, tá? Um Intel, tá? Pentium G 4560, tá? Ele é um processador de 3 GHz e meio, 3 MB de cachê. Ele é um dual core, tá? Mas ele tem hyperthreading, ou seja, ele tem são 4 cores lógicos e 2 cores físicos, tá? Ele tem uma placa-mãe aí de ASRock Gigabyte, no valor de R$400. Essa CPU, esse 4560 aí, sai por, em média, R$250 ou menos, tá? A gente tem uma placa-mãe da ASRock, o Gigabyte, na faixa dos R$400. 8 GB de memória. Não montem PC com 4 GB de memória. 4 GB dá? Dá. Só que assim, vamos imaginar o seguinte. O Windows vai carregar com todos aqueles programas lindos que você usa, com Discord, com TS, com Steam, vai carregar um monte de coisa, antivírus, vírus, vai carregar tudo junto no seu Windows aí, e esses 4 GB que você tem vai ser totalmente consumido por esse carregamento, tá? Aí quando você for jogar, o que vai acontecer? Não vai ter memória para jogar. Não tendo memória para jogar, o Windows ele vai recorrer à memória de paginação, memória swap. Para quem não sabe, a memória swap é um arquivo que o Windows cria no seu HD para usar como se fosse uma extensão da memória RAM que ele não tem. Só que o HD é muito lento. Como o HD é muito lento, vai ficar muito lento o seu computador também. Entendeu? Então, quando falta memória RAM, o Windows recorre ao swap. Por isso que eu recomendo aqui 8 GB, tá? Então 8 GB vai carregar o seu Windows, todos os seus programas, e você vai ter 4, 5 GB disponível só para o seu jogo, tá? Então, continuando, é um Pentium G 4560, a placa-mãe da ASRock Gigabyte ou Asus da sua escolha, 8 GB de memória, DDR4, tá? A placa de vídeo, tá? A placa de vídeo tem tem 3 opções aqui, tá? Mas 2 opções são praticamente a mesma coisa, tá? A primeira opção é uma GTX 1050 Ti, tá? Essas opções estão todas na casa dos R$850, tá? Então é uma GTX 1050 Ti, você consegue achar até por menos esse valor em promoções, etc. Não se preocupem, é possível achar mais barato. Ou, se você curte AMD, você pode pegar uma RX 460 ou uma RX 560, tá? A RX 460 e 560 são praticamente a mesma placa. A diferença é que a 560 tem alguns aprimoramentos. Tanto a GTX 1050 Ti como a RX 560 tem 4 GB, ou seja, você não vai ter problema de falta de VRAM. Então, são placas com valores até R$850. Sobre armazenamento. Nessa máquina não tem como usar SSD, senão vai ficar muito caro, vai estourar o nosso valor aí dos 2.500. Então eu escolhi um HD de 1 TB da Seagate, tá?
Os HDs hoje em dia, eles são bem mais rápidos que os HDs de 5, 6, 7 anos atrás, tá? Por quê? Ele continua sendo um HD, ok. Só que a Seagate aprimorou a tecnologia, tá? Um HD de 7.200 RPM de 1 TB hoje é bem mais rápido que o mesmo HD de 1 TB de 7.200 RPM de 5 anos atrás. Então, embora possa até parecer, um HD de 1 TB não é ruim, não é tão ruim quanto parece, tá? Um HD aí de 1 TB sai em média R$220 para baixo, tá? Aqui eu arredondei todos os valores para cima, tá, pessoal? Deixa eu te cortar e te fazer uma pergunta antes que algum idiota faça. Eu quero SSD de qualquer jeito na minha máquina, eu posso colocar 4 GB de memória RAM e colocar o SSD para fazer o swap dar certo? Então, o que acontece? Um SSD que você vai colocar, para não estourar muito o seu orçamento, vai ser um SSD de 120 GB. Com esse SSD de 120 GB, você vai instalar o seu Windows, seus programas. Você vai instalar o WoW e acabou. Exatamente, vai instalar até um jogo nesse SSD e acabou. Quando ele for fazer o swap, não vai ter espaço para o swap. Mesmo que o Windows consiga com sucesso fazer um swap nesse SSD, o SSD ainda é mais lento que a memória RAM. Tá? Então, assim, você ainda vai ter o lag do mesmo jeito, ou seja, não vai resolver o problema você colocar um SSD e colocar 4 GB de memória. Beleza, desculpa, pode continuar. Beleza, a próxima peça é uma fonte, tá? Fonte é um assunto que eu adoro. Eu optei pela Corsair CX 550 watts, tá? Tinha lá, você tem opções mais baratas, a 450, Corsair VS, tem umas opções um pouco mais baratas, mas esse mais barato é R$30, é R$20. Acaba não compensando, tá? Então eu optei pela sua Corsair CX 550, tá? Sai na casa dos R$254, o menor valor que eu encontrei, tá? Lembrando, gente, que isso é o custo-benefício. Você economizar R$30 pelo custo-benefício não vale a pena. E pensa que você vai ficar dá pra você ficar quanto tempo com esse PC? Um ano e meio, 2 anos, Daniel? Olha, você fica com esse PC aí uns 2 anos e esse PC, ele consegue muito upgrade, que é a parte que eu ainda vou chegar. Que é a parte que vai fazer ele valer a pena o investimento. Ok, bora lá então. Então você tem essa Corsair CX 550 e eu escolhi ela também por causa dos upgrades, para ela dar uma seguradinha em mais upgrades que você venha fazer no futuro, tá? E o gabinete é um gabinete que você vai escolher o que você gostar mais. Com R$125 você compra um gabinete legal. Tem entrada de ar na tampa, tem um bom flow, tem uma boa corrente de ar. Por R$125 você consegue um gabinete, tá? Vamos lá, você tá falando de gabinete? Desculpa te interromper, você tá falando de gabinete, mas para as pessoas entenderem aonde tem que ter entrada de ar no gabinete para a pessoa não comprar gato por lebre, por assim dizer. Ele pode ter entrada de ar na frente, aqueles gabinetes que tem aquelas ventoinhas na frente, mas tem uma placa de acrílico na frente da ventoinha, ele é bom? Então, isso é uma coisa bem curiosa e a parte que gera discussão, porque o pessoal quer muita estética e pouca qualidade, pouco baixa temperatura, né? Uhum. Tem alguns detalhes que eu queria frisar nos gabinetes. O primeiro é que essa ventoinha frontal que fica na frente, geralmente ela tem uma redinha, uma espécie de rede de proteção. Vocês podem fazer os testes, quem tiver gabinete, ventoinha sobrando aí, pega essa rede que vem no gabinete, coloca uma ventoinha na frente e liga. Você vai ver que a passagem de ar pela ventoinha é quase zero, é muito baixa. E aí, com a ventoinha ligada, você tira essa rede da frente da ventoinha e você vai ver que vai triplicar a quantidade de ar passando. Ou seja, o cara faz um gabinete que tem uma rede com intenção de não entrar pó, mas que não passa ar também. Então, o que acontece? Você vai ter uma máquina quente. Primeiro ponto. Eu ainda vou chegar na parte da limpeza do pó, calma. Segundo ponto. Os gabinetes hoje têm aquela tampa lateral de vidro ou de acrílico, ou seja, não tem ventoinha. O que eu falei aqui há pouco tempo atrás? Você tem uma placa de vídeo fria, você tem um processador frio, mas a placa-mãe está fritando. O PCH, que é uma sigla que está na moda agora, relacionada a chipset, está fritando lá. Tá? Os VRMs do processador e das memórias está fritando.
Por quê? Porque não tem circulação de ar, não tem nada jogando ar em cima da placa-mãe, tá? O computador não é composto só de processador e placa-mãe, só de processador e placa de vídeo. Então, o que acontece? Esses gabinetes que tem uma tampa de acrílico de vidro, negativo, não é legal, tá? Então, assim, qual o tipo de gabinete que eu recomendo? Um gabinete que tenha entrada de ar na tampa. Tem que ser aqueles, infelizmente, não é tão bonito, não é tão legal, mas tem que ser aqueles gabinetes que tem uma ventoinha na tampa, aquela tampa que você fecha da lateral, tem que ter uma ventoinha ali. Ou até duas, tá? Eu gosto daqueles gabinetes que dá para colocar duas. Por quê? Porque uma ventoinha mais de cima vai jogar o ar na placa-mãe, nos VRMs, e a mais de baixo vai jogar o ar na placa de vídeo. Ou seja, são duas ventoinhas na tampa que vão auxiliar a placa de vídeo e a placa-mãe. É uma maravilha. E ainda as ventoinhas vão jogar mais ar dentro do gabinete, aumentando a pressão, aumentando a saída de ar. E essa saída de ar, por onde vai sair? Por cima do gabinete, onde está instalado o seu water cooler, onde está instalado o seu air cooler. Ou seja, você tem no total uma coisa muito benéfica. Você tem circulação de ar. Não é bonito? Não é bonito. Não tem LED? Não tem LED, mas funciona melhor, tá? Sobre limpeza. Antes de você falar da limpeza, desculpa, o Danilo ele perguntou o que você acha dos gabinetes P3 e P5 da Thermaltake? Eles são lindos, você pode usar eles como se fosse um quadro. Só que eu pensei em comprar um na época, só que assim, eu uso aqui na minha máquina 8 dispositivos, são 6 HDs e 2 SSDs, não cabe nele. Para você, se não me engano, esse P3 e esse P5, eles têm suporte, acho que para 3 ou 4 unidades só, não lembro. Na época eu cheguei a ver e não me atendia. Ou seja, é o tipo de gabinete que é lindo, legal, mas se você for um usuário muito específico, com uma característica muito específica, tipo, eu tenho 10 HDs, não serve, entendeu? Mas é um bom HD, se eu tivesse uma máquina light, só para, sabe? É para máquina de escritório, por assim dizer? Uma máquina na parede do escritório, para chamar a atenção. O Danilo tá falando que esses gabinetes na parte de trás cabem 8 dispositivos de armazenamento. Ah, legal. Na época que eu vi, eu acho que porque assim, a Thermaltake sempre lança vários releases dos seus gabinetes. Na época que eu vi, suportava acho que 4 unidades só. Mas mesmo que suportasse os 8, não ia dar para mim aqui. Porque é 10 unidades, 8 unidades, mais a aba dos cartões, mais a aba do DVD. Eu ainda uso DVD, olha só que cara antiquado. Mas para mim não ia dar, mas é incrível. Hoje é engraçado, né? Porque sendo das antigas, como eu me considero, eu me tornei meio quadrado. Então, sendo meio quadrado, a gente fica meio resistente ao que é novo. Isso acontece com todo mundo. A gente tem aquela resistência, né? Aquele pé atrás. Eu montei máquinas gamers nos últimos meses, cheio de LED e RGB. E você fica encantado com aquela porcaria linda. E aí você acaba comprando um gabinete com a tampa de vidro. Boa. Pode falar. Não, pode continuar. Você pode continuar já ir para poeira e tudo mais, limpeza. O lance da poeira é importante, porque sempre que eu falo que tem que tirar a redezinha que fica na frente da sua ventoinha, porque ela está impedindo de passar o ar, aí a pessoa me contra-argumenta e fala assim, mas vai encher o computador de pó agora. A questão é assim, o computador não precisa ser limpado toda semana, nem todo mês, nem todo ano, tá? O que acontece? O acúmulo de sujeira, ele depende do local onde você tá? Do local onde você mora, onde você tá. E depende dos locais onde vão acumular essa sujeira, em quais pontos vão acumular essa sujeira no seu computador, tá? Tem gente que passa anos e o computador tá limpo, porque ele mora no local que não tem muito pó, não tem gato, não tem bicho. Então, assim, o computador passa anos e continua limpo. Tem gente que chega a 1 ano e o computador tá preto. Então, assim, o que eu recomendo hoje é uma limpeza da sua máquina entre 1 e 2 anos, tá? Não é muito tempo quanto parece, tá? Eu vou explicar por quê. O que você pode fazer, antes de limpar o seu computador, para ter certeza que você tem que limpar, é fazer uma inspeção visual. Você abre a sua máquina, olha como é que tá as ventoinhas da placa de vídeo, não precisa desmontar, é só olhar mesmo. Olha lá, usa uma lanterna para facilitar, olha as ventoinhas como é que estão, olha se realmente ele está precisando de uma limpeza. Muita gente vai perceber que não precisa.
Ele acumula, sim, pó na tampa? Acumula. Ele acumula pó na ventoinha? Acumula. Mas as peças continuam funcionais, as ventoinhas não estão fechadas com pó, tá tudo funcionando. Por quê? Por que eu estou falando? Onde que eu quero chegar? Eu conheci clientes que desmontavam o computador para limpar uma vez a cada 3, 4 meses. Essa pessoa vivia queimando ou quebrando peça, quebrando slot, sabe? Sempre acontecia alguma tragédia no computador do cara. E aí eu não entendi o que acontecia, até que ele explicou que ele costumava abrir o computador para limpar sempre. E ele desmontava o computador inteiro para limpar o computador. Toda vez que você pega o seu computador para limpar, tirar o pó, você está correndo o risco de danificar o seu computador. Por quê? É componente eletrônico. Tem energia estática que pode ter no seu corpo, você pode encaixar uma peça meio torta, e quando você encaixar essa peça meio torta, você vai danificar o slot. São coisas que você nem vai ver, você só vai perceber na hora que você ligar o computador ou quando o computador ficar instável. Então, assim, não vale a pena essa paranoia de limpar o computador uma vez por mês, uma vez a cada 6 meses. Não precisa. Se você chegar lá e tirar a redezinha da sua ventoinha, que está tapando a sua ventoinha, não está passando ar nenhum, a sujeira, o pó que vai entrar no seu computador, vai danificar menos o computador do que a temperatura que ele vai ficar fervendo 24 horas por dia aí. Beleza, ótimo. Muito bom, muito bom, muito bom. Então esse primeiro computador que você falou, o PC da Xuxa legal, ele sai quanto? R$ 2.500, é isso? R$ 2.590, tá? R$ 2.600. Isso. O que ele roda? Ele roda o Overwatch no máximo, tá? Ele roda o ele roda o Overwatch no alto. Ele roda o GTA V no baixo e no médio, dependendo de algumas opções que você colocar. Ele roda o The Witcher no baixo. E eu não preciso nem falar que todos os MOBAs aí, ele roda tranquilamente. Roda Diablo, vai rodar o WoW. E o WoW, ele roda no Ultra? Não vai rodar o WoW no Ultra. Vai rodar o WoW no baixo, no máximo no baixo, mais ou menos, capengando. Tá? Gente... Porque o WoW... Fala, porque o WoW você ia falar da engine do WoW, que é antiga, Isso, pode falar. Exatamente. O WoW, conhecidamente, é um jogo muito antigo, que já tem mais de 10 anos. Não adianta querer rodar o WoW, tipo, no talo, a mais de 60 FPS, no Ultra, com tudo no... Não existe isso. Se alguém virar para você e falar, eu rodo o WoW tudo no Ultra, no talo, em 4K, com todos os filtros, mentira, tá? O que acontece? Eu já cheguei a montar computadores com i7 Extreme, SLI de 980 Ti na época. O cara não conseguia. O cara, na hora dele raidar com tudo no Ultra, o FPS caía para 40. Por quê? Porque o WoW não consegue tirar proveito de todo o hardware. E além dele não conseguir tirar proveito de todas as peças ultra potentes que você tem aí, ele ainda é capaz de ter um slowdown, ficar confuso, sabe? Não funcionar direito, tá? O WoW, ele é um jogo que roda em cima de processador, tá? Então, assim, se você quiser ter um WoW rodando a 60 FPS, principalmente em RAID, em regiões difíceis de jogar, tipo Suramar, que é uma região que o FPS cai muito, você precisa ter um processador bom, tá? Com clock alto. Senão você vai sofrer. O WoW não é placa de vídeo. Placa de vídeo é importante? É. Precisa de uma placa de vídeo para jogar o WoW? Precisa. Mas mais importante que placa de vídeo no World of Warcraft especificamente é processador, tá? Esse PC da Xuxa legal que eu montei, ele tem um processador dual core, tá? Embora ele tenha 4 threads, ele é uma máquina que vai dar uma sofrida no WoW, tá? Então você vai ter que jogar o WoW no baixo, no máximo numa opção acima do baixo, tá? Mas em outros jogos, como citei aí o GTA, o Witcher 3, o Overwatch, ele vai rodar bem. Por que ele vai rodar bem? Porque são jogos modernos e que usam o quê? A placa de vídeo, não o processador. Entendeu a diferença? Você vai para um jogo mais antigo que usa mais processador. Os jogos mais modernos usam placa de vídeo. Tá? Processador é antigo, placa de vídeo moderno. Qual que é a vantagem desse PC da Xuxa legal que eu estava citando? Ele é um PC que custa R$ 2.600, tá? Ele é uma placa-mãe socket 1151, tá? Só que assim, essa placa-mãe permite que você instale outras CPUs melhores. Qual que é a CPU que eu recomendaria? Um i5 7400. O i5 7400, ele é um processador quad-core com 4 threads.
de 6 megas, tá? Então, assim, ele é um processador, tipo, ele é o dobro do 4560. Ele é o dobro do G4560. Você vai ter realmente praticamente o dobro de desempenho e processamento só tocando o processador, tá? Aí você fala, mas esse 57400 deve ser muito caro, vou ter que vender um rim. Não, não é, cara. O i5-7400, ele sai na faixa dos 700 aos 850 reais. Parece muito, mas não é. É um bom investimento. Veja que você já tem a sua máquina. Você só vai comprar o processador. E você ainda pode revender o seu processador antigo depois. Essa é a possibilidade de upgrade. Você pode depois colocar no lugar da 1080 Ti, 1080 Ti, eu monto tanta máquina boa que no lugar da 1050 Ti, você pode colocar uma 1060 depois, entendeu? E você não precisa trocar a fonte, essa fonte vai segurar. Então, assim, essa máquina, esse PC da Xuxa legal, ele é legal porque ele permite que você faça upgrades, tá? Que não custam tão caros. Então, vale a pena você monta essa máquina, fraquinha, básica, e com o tempo, conforme o tempo for passando, você vai trocando as peças e até o ápice de você chegar nos 700k um dia aí, vamos ver. Tomara, né? Boa. O que eu acho interessante, gente, é que o seu primeiro PC gamer vai ser meio trabalhoso você montar, né? Vai ser custoso e trabalhoso. Você, uma vez montando, você já sabe que em 2 anos, mais ou menos, você vai ter que trocar. Se você for trocar depois de 2 anos, melhor, aí é um problema seu. Mas durante esse período você economize dinheiro para tal. Se você conseguir economizar R$100 por mês, né? Se a gente está falando de um PC, você economizar R$100 por mês para comprar um novo PC não é muito. Se você economizar R$100 por mês em 2 anos, você consegue, com o seu PC antigo, trocar todo o seu PC, e mais o dinheiro que você tem, trocar totalmente seu PC. Não consegue, Daniel? Consegue, aos poucos você vai trocando peça por peça. Eu fiz isso muitas e muitas vezes, ia trocando, trocava a placa de vídeo, trocava o processador, trocava a placa-mãe, você vai trocando. É como carro, né? Você vai ter o seu primeiro carro, você vende lá o seu carro, e aí pega um outro carro um pouco melhor, e vai trocando. Vira até um hobby, divertida a brincadeira. Porque assim, se você economiza R$100 por mês, em 2 anos você tem R$2.400. É quase o preço desse computador que a gente está falando aqui. Esse computador é R$2.600. Aí você vende um processador, vende a placa de vídeo, entendeu? Você vai chegar aí perto, você pode chegar perto dos R$3.000. E aí você já melhorou um pouco o seu computador. Beleza? Exatamente. Boa. Vamos então tirar dúvidas aqui, meu querido Daniel, e depois a gente vai pro segundo PC que a gente tá explicando, pessoal, como montar. O FlyMy mandou assim: Cojinha, tem um i5 7400 e uma 1050 Ti, mais 8 GB de RAM. Quanto tempo mais ou menos eu ainda continuarei com esse PC? E qual seria melhor para dar upgrade? Quanto tempo você acha que ele ainda aguenta com esse PC, Daniel? E quanto você acha que ele gasta para fazer um upgrade nesse PC? Ele pode ficar com esse PC um bom tempo ainda, tá? Se for fazer um upgrade nesse PC, é na placa de vídeo, tá? O upgrade em processador, quando você chega no quad-core, do quad-core para cima, o ganho de desempenho que você tem em jogos é muito pequeno. Então, se um cara tem lá um hexacore, se o cara tem lá um octa-core, um petacore, seja lá o que for, ele tem 20 cores lá, não adianta. O jogo não utiliza todos esses cores, tá? Então, hoje em dia, o que eu recomendo é que você tenha, no mínimo, um quad-core. Você já tem um quad-core aí, que é esse seu i5, certo? E não é um quad-core ruim, é um quad-core bom. Então, se eu fosse recomendar para você alguma troca para você fazer aí, seria na placa de vídeo. Pegaria uma 1060, tá? Uma 1060 de 6 GB, tá? De 3 GB Evite. Porque o que acontece? Não adianta nada você não comprar uma placa de vídeo de 2 GB, com medo que a VRAM não seja o suficiente. Aí você compra uma de 4 GB. Aí você vai lá e compra uma de 3. Ou seja, você voltou na sua VRAM, você diminuiu a sua VRAM, tá? Além do que... Então, ó, eu fiz uma pergunta agora exatamente sobre isso. Vale a pena trocar uma 1050 Ti por uma 1060 de 3 GB? Valer a pena, vale, tá? Só que se você for jogar qualquer jogo que estoure esses 3 GB, você vai ter aquele lag que a gente já falou alguns minutos atrás, entendeu? Por isso que o pessoal sempre recomenda a 1060 de 6 GB.
Porque a 1060 de 6 GB, ela não é só 3 GB a mais. A 1060 de 6 GB, ela tem várias características a mais que a 1060 de 3 GB. A 1060 de 6 GB, ela realmente é mais poderosa que a de 3 GB, tá? Então eu sugiro que você junte um pouco mais de dinheiro e pegue a de 6 GB, não a de 3, tá? E para você que perguntou sobre o upgrade da sua máquina, é aquilo que eu falei, troca a placa de vídeo aí por uma 1060 de 6 GB, que é GG. Boa. O Romão tá perguntando, Koja, pergunta pro Skull o que ele acha dos notebook gamers. E é engraçado porque eu e o Skull, o Daniel, a gente se conheceu por causa do notebook gamer que eu comprei. Se dá para quebrar um galho durante uma viagem ou evento, ou se é bobagem investir em um portátil que fica obsoleto mais rápido. É assim, Romão, eu vou te passar essa informação e depois o Daniel vai complementar sobre isso. Vai do momento que você está passando. Se você está passando por um momento onde é melhor você ter um portátil, né? Lembre-se que sempre o portátil ele vai ser muito mais caro do que um desktop. Então, o computador que você compraria, né? Esse computador aqui de R$ 2.500 num portátil ele vai sair aí quase R$ 5.000. Então, um computador que você vai hoje um computador de R$ 8.000, um portátil, que você vai ter aí um i7 com placa de vídeo, não sei o que, você compra quase que um i9, né? Se a gente for fazer essa proporção. Então, assim, depende do momento de vida que você está passando, depende do quanto essa mobilidade é importante para você, tá? E é óbvio que quebra um galho. O meu primeiro laptop foi um i7 que foi o Daniel que deu suporte para esse computador, ele deu um monte de problema, lembra, Daniel? Até que o cara teve que trocar o computador inteiro. Né? E eu tenho ele até hoje, faz mais de 6 anos que a gente se conhece, né, Daniba? Né? Isso. Ele é um i7 aqui, com uma 1060, não é isso? GTX 1060? Acho que é isso, sei lá, você nem lembra. Não, eu acho que não lembro, mas eu acho que não é isso não. Acho que é uma placa-mãe high-end, mas da geração anterior. E até hoje ele roda o WoW, ele roda Overwatch, roda um monte de coisa. Eu uso ele para renderizar vídeo. Quando esse computador que eu tô fazendo stream aqui, ele tá ocupado, eu renderizo o vídeo nesse outro computador. Entendeu? Então, assim, se você vai apostar num computador portátil para você ter a mobilidade, você vai pagar um preço muito alto por isso. E no período que você estiver utilizando, se é exatamente o que você precisa, não vale a pena, entendeu? Não existe isso se vale ou não vale a pena. É a mesma coisa, vale a pena você comprar um carro novo ou um carro usado? Vale a pena você comprar o carro que vai lhe servir para aquilo que você quer. E a mesma coisa é o computador. Quer completar alguma coisa, Daniel? Não, acho que o que você falou tá perfeito. Mas assim, eu trabalhei para 2 grandes vendedoras de notebook aqui em São Paulo, prestando suporte. E assim, só recomendo se você realmente tiver a necessidade de mobilidade, se você realmente precisar muito dessa mobilidade, tá? Então, assim, fora isso, não recomendo nem um pouquinho. Boa. Eu vou responder a do Cavaleiro antes. Ele tá falando, cheguei atrasado, mas quanto eu gastaria para comprar um PC barato para jogar ele sem problemas? Então a gente tá falando de PCs baratos, nós estamos falando de PCs de até R$ 2.500. Você não pegou o início da live, então nós vamos explicar o que é um PC Gamer. De novo, eu vou repassar isso. Um PC Gamer é aquele PC que você consegue jogar a maioria ou uma grande parte dos jogos em Full HD em 60 FPS. Um PC Gamer que você vai colocar que custa R$ 1.800, R$ 2.000, que você vai jogar The Witcher no low, não é considerado um PC Gamer. Existe? Existe. Consegue? Consegue, mas não é considerado um PC Gamer, tá? Esse primeiro computador que o Daniel falou, que a gente brincou chamando ele de PC da Xuxa legal, ele custa R$ 2.590, R$ 2.600, tá? Se você não pegou nisso e depois você assiste um pouquinho, a gente já vai falar de um segundo computador, só vamos tirar mais algumas dúvidas para falar desse segundo computador. O Ufa, continuando no notebook, ele pergunta, aproveitando que o Rômulo perguntou sobre os notebooks, pergunta para o Skull o que ele acha sobre os notebooks da Alienware. Os notebooks da Alienware, comparado, tá? Assim, eu não posso falar muito porque eu trabalhei na área, mas em notebook hoje eu tenho bastante embasamento, tá? Eu posso garantir para você que o notebook da Alienware é muito superior a qualquer outro notebook de outra revendedora, tá?
A Alienware tem uma linha de produção própria, tá? O hardware da Alienware é um hardware próprio. Eles têm uma BIOS própria. Ou seja, um notebook da Alienware realmente é o notebook, tá? Então, ele é um outro nível de produto. Só que a questão do notebook da Alienware é o preço, né? É o preço e alguns problemas que você tem com outros notebooks da Dell, você vai ter da mesma forma com Alienware, mesmo um Alienware sendo melhor, tá? Por quê? Porque é um dispositivo portátil, é um dispositivo que esquenta mais, ou seja, ele está mais suscetível a falhas por temperatura, entendeu? Então, assim, o risco você vai sempre correr, mas o Alienware realmente ele é um notebook melhor. O Nilo tá falando assim, Koja, pergunta pro Skull sobre aquelas fontes que ficam na parte de cima do gabinete jogando ar quente pra placa-mãe. Fala um pouco sobre isso, é bom, não é bom, é vantagem? Afinal de contas o ar quente ele sobe, não é? Isso, eu vou explicar. Isso é uma coisa que, inclusive, eu vi um comentário desse no Facebook, e aí eu resolvi nem entrar na discussão. O que acontece? A ventoinha dessas fontes, ela está sugando o ar para dentro, não jogando o ar para fora, entendeu? Essas fontes, elas são projetadas para sugar o ar. Essa ventoinha é para sugar, não é para jogar para fora. Por isso que os gabinetes vêm com um local para fonte embaixo, porque você coloca a fonte embaixo e ele vai sugar o ar frio de fora do gabinete para a fonte. A ideia é essa. Agora, quando você usa uma fonte em cima do gabinete, ele está sugando o ar quente de dentro do gabinete e jogando para fora como se ele fosse uma ventoinha. Só que a diferença é que o ar quente está passando dentro da fonte. Isso é prejudicial? Isso, nossa, vai destruir o seu PC, vai estar comprovado. Tem o Linus, que ele é a maior autoridade número 1 hoje em TI, em hardware, comprovado, ele fez vídeos, tá no YouTube, que não estraga o PC usar a fonte em cima ou embaixo, tá? Isso é claro que se você puder usar embaixo, para ele pegar o ar frio que vem de fora, é melhor, tá? Se a sua máquina estiver fervendo e a fonte estiver em cima, ela vai pegar ar fervendo e vai jogar na fonte. Isso vai diminuir o rendimento dessa fonte, tá? Porque como é que funciona? Quanto mais fria a fonte, mais efetiva ela é. Como é que se fala a palavra? Me deu um branco agora. Você tem lá Pode ser efetivo mesmo. Não, mas tem a palavra que ela tem a certificação Gold, certificação... eu esqueci a palavra, tá? Mas assim... eficiência, lembrei. Quanto mais fria a fonte, mais eficiente ela é. Quanto mais quente a fonte, menos eficiente ela é, tá? Por isso que tem esse sistema de colocar a fonte embaixo e sugar o ar de fora para a fonte. Por isso que se o seu gabinete estiver muito quente, tiver muito ar quente dentro do seu gabinete e a fonte estiver em cima, ela vai sugar esse ar quente para ela e ela vai perder eficiência. Então é daí que vem essa ideia de usar a fonte embaixo é melhor. Agora, se seu gabinete é um gabinete frio, explodindo de ar dentro, com um monte de ventoinha sobrando dentro, você pode usar a fonte em cima que não vai mudar nada, porque tem tanto ar ali, o fluxo é tão grande que não vai entrar um ar fervendo dentro da fonte, às vezes até melhor, porque tem tanta circulação de ar dentro do gabinete que ela é maior do que a circulação do ar fora, né? Boa. E aproveitando, o Nilo continua perguntando, ele pergunta mais para ajudar, né? Você tinha falado sobre limpeza de computador. Vale a pena limpar o computador com um jato de ar? Então, né, existem alguns desentendimentos sobre essa parte, né? Você pode sim usar o jato de ar, tá? Não é o fim do mundo, tal. Só que existem alguns componentes que estão soldados às placas que podem acabar sendo arrancados por esse jato de ar, tá? Mas assim, eu particularmente nunca vi isso acontecer, tá? Não conheço ninguém que tenha acontecido isso. Mas existe sim essa hipótese do seu jato de ar, se a jatada for muito forte. Depende da pressão do jato de ar, né? Claro que se você, por exemplo, tiver aqueles aspiradorzinhos de mão que um lado é sucção e o outro é um jatinho de ar, ele é um jato de ar leve, você pode usar, pode. O que
você não pode usar é aquele jato de ar de compressor de empresa que você vai fazer e arranca o seu dedo da sua mão, aquele jato de ar. Aquilo lá, se você colocar no computador, você vai perder um componente do computador, e eu acho que é nisso que o Nilo estava querendo chegar. Exato, você vai perder o componente e não vai mais achar. Exatamente. O Irvani, aproveitando, é uma dúvida do Irvani e do Zibor Morcegão também, que tá aqui direto. Vale a pena usar o controlador de fan ou é frescura? E qual o software bom para monitorar a temperatura e as ventoinhas do PC? Controlador de fan é igual a roda de carro, tá? Você usa conforme o seu gosto, tá? Por que eu tô falando isso? Porque na BIOS da sua placa-mãe tem todos os controladores de fan lá, tá? Então você consegue controlar todas as suas ventoinhas pela sua BIOS. Depois que você conhece a sua máquina, você sabe que a sua ventoinha a 90% faz muito barulho, então você vai lá e coloca 70%. Além disso, existem programas que vêm com a própria placa-mãe e você consegue configurar lá a velocidade das suas ventoinhas. Então, necessariamente, você não é obrigado a comprar um controlador de fan. Tá? O controlador de fan, ele é utilizado, agora ele é mais abrangente, mas ele era mais utilizado em quem fazia case mode. Então, o cara fazia um case mode, que é uma coisa legal. Ele tinha uns controladores de fan que era todo digital, sabe? Era tudo LED digital, muito legal. Então, o pessoal colocava porque era divertido. Você controlava suas fãs por ali. Sinceramente, não é obrigatório, tá? É uma questão de gosto, porque você pode controlar pela BIOS e por software. Qual que é a outra parte da pergunta? Mas é uma frescura usar o controlador? Não é uma frescura, é questão de gosto só. Não precisa, tá? Você usa se você tiver vontade. Isso também tem a ver com quanto de energia o seu PC vai gastar, né? Porque quanto mais roda a ventoinha, mais energia ele necessita. Ou não tem nada a ver isso? Tem a ver, sim. Só que é uma diferença muito pequena, tá? Então não vai influenciar tanto, mas tem lógica, sim. Tá. O Murilo perguntou, um i7700K já tá de boa para jogar o WoW? 7700K é um processador top. Se ele não jogar o WoW, ele não roda mais nada. O 7700K é um processador monstro, muito forte, topo de linha, tá? Ele é o último processador da 7ª geração. Então, assim, não tem nenhum processador depois desse nesta geração. É o mais forte que a sua plataforma... Sabe aquele PC da Xuxa Legal? Sei. O melhor processador que entra ali é esse processador. Só que para você usar ele é um processador muito forte, muito bom. Só que assim, para você... E caro também. Só que assim, para você usar uma CPU dessa, você precisa de um water cooler ou de um air cooler bom, tá? O 7700K é muito quente. É igual o i9. É pior. É pior que o i9? Pior que o i9. Ele bate aí 80, 100 graus, dependendo da aplicação. Então, é terrível. Então, você precisa de um bom sistema de refrigeração para usar um 7700K. Tá. Legal. Qual a temperatura ideal em game do processador e da GPU? Isso vai depender da sua máquina, dos componentes, porque assim, um i9 ele é mais quente que um i7. Por que eu te falo isso? Porque eu sei dessa mudança e eu e o Daniel a gente conversou muito quando a gente estava mudando o computador. Então hoje, o que antes era 47 graus eu jogando WoW, a minha CPU, hoje é 62. Entendeu? Então você teve um ganho muito grande. Então você tem que conhecer o processador e saber qual é o máximo e o mínimo que ele movimenta. Lembrando que o seu processador nunca vai estar mais frio do que a temperatura ambiente. Então se você está morando em Fortaleza e está 45 graus, não espere que seu processador vai trabalhar a 40 graus, a não ser que você tenha um kit de refrigeração, e eu nem sei se isso existe no computador, para que isso aconteça. Não é isso, Daniel? Exatamente, totalmente correta a sua afirmação, tá? Cada processador tem um TDP, ou seja, é o Thermal Power Dissipation, é a quantidade de calor que o processador gera, tá? Nenhum processador é igual ao outro, alguns processadores podem ser mais quentes, outros mais frios, mas assim, falando de temperatura, muito quente, muito frio, até 70 graus você consegue utilizar uma CPU com segurança, tá? Tem CPUs que a Intel certifica para funcionarem em 100 graus. Tem CPUs que a Intel certifica para funcionar em 69 graus. Então, varia de CPU para CPU, tá? Agora, quando vocês estiverem jogando, se estiver lá batendo 60, 70 graus,
Está quente? Está quente, mas tá dentro da margem de segurança de operação, não precisa se preocupar. É claro que se você puder manter uma temperatura menor, 40, 50 graus, legal, mas não precisa se preocupar. Agora, se o seu processador você está jogando lá e ele está passando dos 70 graus, passando dos 75, você precisa realmente mexer no seu sistema de refrigeração, que é uma coisa de errado. A não ser que seja nesse caso aí, que nem ele falou, já está pré-avisado que isso pode acontecer e está certificado e tudo mais. O Zibor, ele falou, a outra pergunta era qual software de monitoramento de temperatura do processador da GPU. Então, isso fica a gosto do freguês, né? O software que você vai usar para monitorar. Mas você pode falar então quais são os softwares recomendados para você monitorar, que nem eu quero usar o software da berimboca da esquina, ele é bom, entendeu? Nunca ouvi falar desse software. Quais seriam os softwares ideais para você usar para monitorar a temperatura do seu computador? Então, hoje tem 2 softwares que eu conheço bastante, que eu uso há vários anos, são confiáveis, que um é o MSI Afterburner, muita gente já deve conhecer. O MSI Afterburner, ele é um software muito confiável, robusto e que atende todas as suas necessidades. Por ele você faz um overclock básico, não é um overclock avançado, mas faz um overclock básico. Você controla a velocidade da ventoinha da sua placa de vídeo, tá? E além disso, você consegue marcar opções nele, para ele mostrar a temperatura e o uso da sua placa de vídeo quando você está jogando. Então, o MSI Afterburner faz isso, só precisa saber como configurar, tá? Um outro software excelente, que eu recomendo bastante, é o AIDA64, tá? O AIDA64, ele é o antigo Everest, quem é das antigas conhece. Não, ele é o antigo Everest, eu não sabia. Ele é o antigo Everest. Então, o que acontece? Ele monitora, ele é um software de análise de hardware. Então, todas as peças do seu computador, ele vai mostrar para você quais são as peças, como é que está a temperatura, como é que está o seu HD, se ele está bom, se ele está ruim. Ele mostra tudo. E ele ainda tem uma configuração que você consegue colocar todos os sensores de temperatura na sua barra de tarefas, aí do lado da sua hora, tá? Ou você consegue colocar na tela do jogo. Ou seja, é o AIDA64 e o MSI Afterburner. Cada um se empenha melhor para um lado, tá? O AIDA64 ele é melhor para ver os componentes do seu computador, mas ele não faz um controle de placa de vídeo. E o MSI Afterburner, ele é para a placa de vídeo. Boa. Vamos então para o segundo computador que você separou aí, Daniel? Vamos. Esse é o que? É o PC do Domingo Legal? Valendo! Esse PC... Tem isso, só falta só as mulheres de biquíni. Boa. Esse PC, ele é o PC do pequeno Ryzen, ele é para quem curte AMD, tá? Porque eu sei que tem muitos fãs de AMD e, assim, respeito demais isso. Então, assim, não era justo deixar o Ryzen fora dessa brincadeira, né? O Ryzen, ele custa um pouquinho mais caro, mas se eu tivesse que escolher, seria a minha escolha, tá? Ele é composto de um processador Ryzen... Já fala o valor, então. O outro era 2.590. Esse aqui é quanto? 2.765. 2.765. Vai, R$2.800. Beleza, R$200 a mais. Bora. Ele é composto de um Ryzen 3 1200, tá? Ele é um processador de 3.4 GHz no turbo, 8 MB de cache contra 3 MB de cache do Pentium G. Ele é um quad-core já, ao contrário do Pentium G, que é um dual-core. Ou seja, ele vai rodar melhor o outro, tá? Placa-mãe é uma Asus Prime, foi a melhor placa que eu achei para ele pelo melhor custo em todos os sites, R$400 a média, tá? 8 GB de memória, os mesmos 8 GB de memória, tá? Então, pelo mesmo valor, R$500. As placas de vídeo são as mesmas placas de vídeo, a 1050 Ti ou a RX 560, vai da sua escolha, pelos mesmos até R$850. O HD, um HD de 1 TB até R$220. A fonte é a mesma fonte, até R$254, e o gabinete é o mesmo gabinete, até R$125. O que a gente trocou aqui? O processador e a placa-mãe. Você está trocando um kit da Intel por um kit da AMD, tá? É um pouco mais caro, mas esse AMD também ele é mais poderoso, tá?
Você conseguiria aguentar uns 3 anos com esse computador? Aguenta. No caso, ambos esses computadores, se você trocar só o processador ou só a placa de vídeo, você consegue estender a vida útil dele aí por 4, 5 anos tranquilamente. Olha que legal, gente. Então assim, ó, em vez de você gastar mais R$ 2.500 ou R$ 2.400 daqui 2 anos, você gasta 700, né, que é mais ou menos esse valor que você falou, né, para dar o upgrade no processador. Dá um processador e aguenta mais 2 anos. Então, ou seja, se você pegar aí 2.400 mais 700 é 3.100. Se você diluir 3.100 em 4 anos, dá menos do que R$ 100 por mês. Olha que preço ótimo no computador. Sim, assim, e assim, R$ 2.700 num computador dessa configuração que eu citei, que não é um computador ruim, vale a pena. Vale a pena. E aí, quando você achar aquele talento, você pode trocar o processador. O valor dos Ryzen vão cair muito nos próximos meses. Então, você vai trocar para um 1600X, sabe? Que é um processador hexa-core, octa-core. Você vai trocar aí para uma GTX 1060 de 6 GB. Você vai ter a plataforma, você vai ter a base já, entendeu? Então, vale muito a pena. Então, eu acho assim que por R$ 200, você pega uma máquina que tem o dobro de processamento do que o PC da Xuxa Legal, entendeu? Entendi. Mas, assim, essas duas máquinas estão no páreo. A diferença é que essa máquina, esse Ryzen, esse pequeno Ryzen, esses nomes foram só para brincar, tá? Ele roda o Overwatch no alto também, ele roda o GTA V no médio, o The Witcher no médio, tá? Então, assim, que o GTA já era do médio para o baixo no outro computador que a gente estava falando, né? Então você já tem aí uma performance e esse seria o recomendado para quem quer jogar o WoW. Esse vai ter um desempenho maior no WoW, com certeza, porque ele é um hardcore. E já dá para a pessoa jogar bem pro Battle for Azeroth? Já dá para jogar o BFA, tranquilo. Legal. Que mais que você pode falar desse computador aqui, meu querido Daniel? Deixa eu ver. Se eu fosse trocar alguma peça nele, se fosse o meu computador, seria o processador por um 1600 e a placa de vídeo por uma 1060 de 6 GB. Colocaria um SSD. SSD muda a sua vida. Imagina uma coisa que vai mudar a sua vida, aquela coisa que você tá pensando... Muda mesmo, gente. Muda. Colocaria um SSD. Legal. O UFA tá falando, com essa queda que está acontecendo no valor do Bitcoin, não é viável segurar algum tempo com um PC ruim para tentar um PC grande futuramente? A menos que só se você conhecer uma loja que venda PC. Não, ele tá falando do Bitcoin diminuir o preço das peças, né? Isso. Entendi. Eu acho que vai demorar um pouco, tá? Até o final do ano, acho que a gente vai continuar na mesma droga de preços altíssimos que a gente está. A NVIDIA está tentando contornar esse problema, a AMD também vai tentar, só que assim, aconteceu uma coisa bem chata no mercado nos Estados Unidos, que é um mercado, né, influente aí. Enquanto a NVIDIA pediu para os vendedores não venderem, tipo o eBay, Newegg, não venderem muitas placas de vídeo para a mesma pessoa, a Newegg foi lá e fez pacote de 7 placas de vídeo por tantos dólares. Nossa! Vendendo direta, exatamente. O cara cagou tudo. Exatamente. Então, assim, com essa política de mercado que a gente está tendo, que as pessoas só querem vender e acabou, até entendo que as pessoas querem ganhar dinheiro, eu acho que até o final do ano vai continuar difícil aí dos preços realmente caírem, tá? E como eu citei no começo da live, a gente não está na época de comprar computador gamer justamente por esses motivos, tá? Beleza. Você fez um terceiro micro que seria um PC gamer mesmo? De 3.000 e pouco, foi isso? Eu fiz um terceiro micro de 4.946. Esse seria um PC gamer mesmo? Esse é um PC gamer. Esse já é para uma pessoa que já tá querendo virar entusiasta. Não é entusiasta, mas já tá querendo virar entusiasta, é isso? Ainda não, mas é uma pessoa que vai jogar todos os jogos no alto, no ultra, e vai ter um PC que vai poder estar aquela ostentadinha. Não, meu PC roda isso aí, tranquilo. Entendi. Então, vamos falar um pouco desse PC e aí depois a gente só fica tirando dúvidas do pessoal e a hora que não tiver mais dúvidas a gente encerra essa live aqui, eu fecho para ela poder subir pro YouTube e depois eu abro uma live de jogo, alguma coisa, dou uns 10, 15 minutos, bebo uma água e volto. Bora, vamos falar desse PC aí parrudo. Perfeito. Eu escolhi por Intel, tá? Eu podia ter optado pelo Ryzen,
por uma plataforma da AMD, mas eu preferi optar pelo Intel, pelo IPC da Intel ser maior. Ou seja, um processador Intel rende mais que um processador AMD, com menos. Tá? Além do que, nessa faixa de preço, o Intel está mais barato, por incrível que pareça. Então, qual que é a configuração? É uma plataforma de 8ª geração, tá? Infelizmente, a pessoa que vai montar essa máquina, ela vai ficar presa nessa máquina. Ela suporta upgrade? Suporta. Só que assim, essa máquina é só para 8ª geração, tá? Você não consegue fazer upgrade além de um 8700K. Então, o processador que eu escolhi foi um i5 8400K, tá? Esse i5 de 8400K é o capeta. Ele é muito forte. Ele é um processador de 4 GHz, hexa-core, ou seja, ele tem 6 cores, 6 núcleos físicos, tá? 9 MB de cache a 4 GHz em todos os cores. Há uma placa-mãe para ele sai em torno de R$900, tá? Esse processador sai R$770. Você acha ele por menos, inclusive, se você procurar bem. Tá? Então, você tem uma placa-mãe de R$900, um processador de 770. A placa-mãe envolve todas as marcas, tá? ASUS, Gigabyte, MSI. Em questão de placa-mãe, eu sempre recomendo ASUS. Infelizmente, embora eu goste muito da MSI, por exemplo, a ASUS ela é líder nesse mercado, tá? Então, placa-mãe, uma ASUS, uma MSI Gigabyte, até R$900. Os mesmos 8 GB de memória, tá? Não precisa dos 16. É muito difícil você estourar a barreira dos 8 GB, tá? Para uma pessoa que só vai jogar. A placa de vídeo GTX 1060 de 6 GB, tá? Essa placa está saindo até R$1.500. Um SSD de 120 GB, R$270. Um HD de 3 teras, R$220. Uma fonte Corsair TX650 de R$430. Essa fonte ela é bem melhor que aquela CX550, tá? Ela é só 100 watts a mais, no entanto, ela é uma fonte Gold. Então, ela é uma fonte que ela tem uma eficiência no uso da energia muito maior. E o mesmo gabinete de R$125, afinal de contas... O gabinete é gabinete. Gabinete é gabinete, tá? O valor total foi esse valor de R$4.946. Só que essa máquina, ela roda o Overwatch no Ultra, ela roda o GTA no alto, ela roda o Witcher no alto, ela roda essa máquina vai estourar no WoW. Por quê? Porque o 8400 é um processador muito forte em processamento, em single core, tá? O WoW é um jogo de processador, você vai dar um processador muito forte para ele. Então, essa é uma máquina que roda o WoW a mais de 60 FPS no Ultra. Tirando algumas opções, tá? Quando eu falo rodando o WoW a mais de 60 FPS no Ultra, é sem aquela opção SSAA 4X, tá? Aquilo ali, nenhuma máquina, só máquina da NASA mesmo, de R$10.000 para rodar aquilo. A minha roda. A sua é uma máquina God, né? Mais de 9.000. Então, assim, aquela opção SSAA 4X não é legal colocar. E aquela opção de renderização de 200% também não, tá? Então, fora isso, você pode colocar as outras opções tudo no Ultra, distância de visão, você pode colocar lá no 9, nunca no 10, porque no 10 quando você põe a visão no 10, você meio que ilimita, não sei se essa palavra existe, a visão. Então, assim, se é para dar algum pau, porque tá vendo longe demais, vai acontecer no 10. Então, você usa tudo no 9, no máximo, tá? Então, essa máquina é uma máquina que roda ou no Ultra, tá? Desde que você coloque configurações de forma ciente, claro. Você vai ter que fazer, vai ter que ser uma configuração personalizada. Você não vai jogar lá no Ultra, né, no 10 e deixar tudo no 10. Algumas coisas você vai ter que descer e movimentar. Eu mesmo aprendi com o Daniel, a gente deixa no 7 e sobe algumas coisas pro Ultra, né? Exatamente. Sim. Por causa da visão e tudo mais do que ele está falando. E para vocês terem uma ideia de como essa parte da configuração do WoW é séria, a NVIDIA faz essas recomendações oficiais, inclusive no GeForce Experience. O próprio, para quem não conhece, o GeForce Experience é um programa que faz parte do drive da NVIDIA, que ele vai dizer que configurações adequadas você tem que usar no seu jogo de acordo com a sua máquina, tá? Então, o próprio programa da NVIDIA dizia assim que você tinha que usar no 7. Eu fui ver há um tempo atrás, eles aumentaram para o 8 agora. Então, assim,
existem sim ajustes que tem que ser feito. Nenhum computador de nenhum preço, isso é uma coisa fundamental que todo mundo precisa entender. Nenhum computador de nenhum preço existe que você chegue lá e clique em qualquer configuração e agora tá tranquilo, tá perfeito, tá beleza. Até existe computador assim, mas a gente tá falando de computadores de 50 mil reais, entendeu? Então, assim, todo computador você tem que entender um pouquinho da configuração, como você vai configurar, por que você está colocando esse filtro. Aí você vai, acompanha o quanto que a sua placa de vídeo está sendo usada, porque às vezes você tem um computador, vai lá e coloca todas as configurações automáticas, você acha que está tudo bem, está rodando perfeito, só que por trás daquilo, a sua placa de vídeo está fritando, ela está usando 100%, está fritando, sobreaquecendo, e a diferença gráfica que você está vendo diante dos seus olhos não é nenhuma. Você jogava no médio, agora você joga no alto, mas a imagem parece a mesma. Só que a diferença é que a sua placa de vídeo está fritando, gastando muito mais energia, superaquecendo. Então, assim, é fundamental que você conheça as configurações e acompanhe as temperaturas do seu computador, porque você vai economizar energia, você vai cuidar das suas peças e você vai sempre conseguir o melhor balanceio, né? Entre a qualidade da imagem e entre eu estou esfolando o meu PC. Boa, boa. Gente, quem tiver dúvidas, vai mandando. O Harpens já mandou, Harpels, seu lindo, mandou assim: qual chipset da placa-mãe Asus é recomendável para um PC gamer mediano? Chipset, pode repetir? Posso, peraí. Ele quer saber qual chipset da Asus é recomendável para um PC gamer mediano. O chipset da placa-mãe, né? Isso. O chipset vai depender do processador que você quer utilizar. Se você quer utilizar um processador da AMD, processador da Intel, processador de sétima, processador de oitava geração. Existem chipsets que são mais simples, tá? Que não permitem um overclock. E existem chipsets que permitem um overclock, o uso de SLI e etc. Você tem lá, por exemplo, os chipsets mais simples, como o B350, você tem chipsets mais avançados, como o Z370, depende de cada plataforma, ele muda, depende do seu foco. O que você tem que ver é que não adianta você comprar uma placa-mãe muito cara, um chipset para overclock, por exemplo, um Z270, Z370, não adianta porque assim, você vai fazer overclock, seu processador suporta overclock, você tem a intenção de fazer o overclock. Se você não tem a intenção de fazer overclock, seu processador não suporta, se não é a sua intenção, economiza na placa-mãe, entendeu? Compra um chipset mais simples. O desempenho final do seu objetivo vai ser o mesmo. Nesse caso, para montar um PC gamer, seria um conselho que você está dando, né? Economiza na placa-mãe para você poder, sei lá, investir um pouco mais no processador ou na placa de vídeo, dependendo do jogo que você quer jogar. Exatamente. Você não precisa de uma placa-mãe top, com um chipset para overclock, lá um Z370 top, um Z270 no caso da sétima geração, sabe? Não precisa de tudo isso. Você pode comprar uma placa-mãe mais simples, porque eu sei que muita gente tem dúvida em comprar uma placa-mãe mais simples e achar que não vai rodar, que vai ficar amarrando o desempenho, mas fica tranquilo que não é bem assim, tá? Tá. O que seria o termo overclock? O UFA tá perguntando. Tá, o termo overclock vem de você aumentar a potência de um componente específico. No caso dos computadores, pode ser o processador, a memória, a placa de vídeo. Então, o que acontece? Você tem lá o processador. Vamos usar esse G4560 aí. Ele tem uma frequência base, uma frequência padrão de 3.500 MHz. E aí eu acho que eu posso aumentar essa frequência. Como eu aumento essa frequência? Fazendo alterações na BIOS ou usando algum programa que vem com a sua placa-mãe, quando você compra ela, tá? Esses 3.5 eu passo para 4 GHz. Eu passo para 4,5, eu passo para 5. Isso é overclock. Lógico que com essas alterações você tem que aumentar a voltagem, você tem que configurar temporizações da memória, de outros componentes, você tem que mexer em vários itens dentro da BIOS, porque senão a máquina vai ficar instável. O overclock não é tipo você chega lá e aumenta a potência e vamos jogar. Você vai precisar de uma fonte um pouco melhor? Eu posso comprar aquela fonte no limite e fazer um overclock? O overclock consome mais energia, tá? E é bastante mais energia, não é pouca coisa, tá? Então, um processador que você faz overclock de 95
watts, se você fizer um overclock de 500 MHz nele, ele dá um salto para 100, 150, 150, 130 watts. É muita coisa. Tá? De 95 para 130, 150 é muita coisa. Então, se você tiver uma fonte no limite, o que vai acontecer? Ou sua fonte vai estourar, ou a máquina vai ficar instável, ou a máquina vai ficar desligando. Ou seja, Exato. Se você pretende fazer overclock, tem uma fonte que esteja sobrando. Essas fontes que a gente usou aqui, nessas máquinas aqui, não são para overclock, tá? Elas têm sim uma sobra. Eu poderia ter utilizado fontes de 450, mas eu coloquei uma sobrinha de 100 watts para poder trocar o processador ou a placa de vídeo. Mas não é para overclock. Beleza. O Harper, eu não entendi o que você falou aí sobre o PROC Intel G7 7400. Escreve pra mim direitinho a pergunta que eu faço pra ele. O Nomeone tá perguntando, Koja, pode falar por favor sobre SSD, valores e modelos e marcas mais recomendados? Daniel, acho que você tem que falar daquela SSD que você até me recomendou, que você falou, olha, Koja, você tá montando aquele segundo PC pra stream, e eu falei, pô, não dá pra comprar Samsung, você falou, então compra essa marca aqui que ia ser show de bola. Tá, hoje a gente tem duas marcas, na verdade 3, de SSDs de baixo custo no mercado, tá? A primeira marca seria a WDC, tá? Você tem o WDC Green, que é o Western Digital Corporation, significa a sigla WDC, que é um SSD mais lento, sim, é um SSD mais lento. Por isso que ele chama Green, de verde, né, de econômico. Ele é um SSD de baixo custo, tá? A gente tem um outro SSD de baixo custo, que no caso é o SSD que eu recomendo, que é o SanDisk, tá? Você pode comprar um SSD SanDisk tranquilamente, ele não é um SSD ruim. Eu sei que muita gente teve experiências traumáticas com SSD que morreu, queimou de uma vez para outra e tal, mas isso pode acontecer com qualquer peça de computador, de informática, qualquer peça eletrônica. O componente eletrônico que você desligou num dia, ligou no dia seguinte e não está funcionando. Então, não é porque um SSD queimou na sua mão que ele é ruim. Então, assim, um SSD SanDisk é excelente, pode confiar, comprar. Não sou vendedor da SanDisk, mas, tipo, você tem o WDC Green, que é um SSD novo, que está chegando no mercado agora, por isso muita gente não conhece, mas ele é bem barato. E tem o SanDisk, que são as duas linhas de entrada aí, tá? Além disso, se você quiser ir para um degrau meio termo de SSD, é Kingston, tá? Agora, se você quiser SSDs top, linha, top de mercado e tal, são os SSDs da Samsung ou da Intel. Respondeu ou você quer saber? Não, acho que respondeu. Mas só para você saber, Nomeone, o preço da SanDisk eu fui ver, tá? Para esse computador eu fui ver da SanDisk. É tipo quase metade do valor, entendeu? Tipo, é um absurdo o custo-benefício da HD. E o Daniel falou para mim que é bom, eu monto computadores com o Daniel há mais de 6 anos, tá? Eu conheci ele porque eu comprei um laptop, o laptop deu problema, o vendedor era do Rio de Janeiro, e o Daniel é quem fazia toda a verificação do laptop antes de entregar para o cliente, e por um acaso esse laptop que eu recebi não foi ele que verificou. Eu recebi ele sem ele ser verificado. E aí, depois de muita briga, depois de conhecer o Daniel, e o Daniel também ajudar, o cara acabou me trocando todo o laptop. E aí eu conheci todos os meus computadores, é ele que monta, e eu nunca tive problemas. E qualquer problema que eu tenho, eu mando, como a gente já tem uma amizade e mensalmente ou anualmente eu acabo pagando ele para ele fazer uma manutenção geral em todos os computadores da minha residência. Às vezes dá algum problema, eu tiro foto na porra do WhatsApp e mando pra ele desesperado: Daniel, caguei tudo aqui, o que eu faço agora? Aí ele dá risada, tira sarro da minha cara, eu fico puto, mas ele sempre resolve o que é necessário. Koja, esses novos jogos que estão saindo e vão ser lançados exigem mais da placa de vídeo ou do processador? O Ufa tá perguntando. Mais da placa de vídeo, tá? É aquilo que eu falei, você tem um mínimo que você tem que ter é um quad-core. Acima de quad-core, tá tranquilo. Então é mais placa de vídeo. Legal. Inclusive, cara, todos os novos jogos, né? E por que talvez a Blizzard remasterize alguns outros jogos dela?
Por quê? Porque esses novos jogos eles usam mais a placa de vídeo, deixando o processador mais livre para o processamento, por assim dizer, do computador, e o processamento de vídeo e de ligações dentro dos jogos é feito pela placa de vídeo, não é isso, Daniel? Isso. Boa. Placa de vídeo, em questões de processamento, tá? Uma curiosidade. A placa de vídeo ela é muito mais poderosa que o processador, tá? Então, o futuro, inclusive, é que tudo seja processado via GPU, ou seja, no que a gente chamava de placa de vídeo, tá? Então, a Intel está super preocupada com isso, tanto que eles estão tentando entrar no mercado de placa de vídeo agora. Então, a placa de vídeo é muito mais potente que o processador. Por isso que todos os novos jogos são placa de vídeo. Então, quer dizer que, brincando aí, mais para frente, nós vamos ter processadores da NVIDIA. Não, a gente por maneira de falar. A NVIDIA vem tentando entrar no mercado de processador faz tempo, né? O que a gente vai ter futuramente são placas de vídeo da Intel, porque a Intel quer competir com a NVIDIA no ramo gráfico, porque a GPU tem um poder de processamento muito maior que a CPU. E você consegue utilizar aplicações que usam CPU e converter elas para GPU. Entendi. E a NVIDIA está devorando o mercado com isso. Os servidores gráficos da NVIDIA são muito mais poderosos. Então a NVIDIA, como a Intel ficou muito preocupada com essa brincadeira do bicho papão que a NVIDIA virou, a Intel agora quer entrar de qualquer jeito até o final do ano no ramo de placa de vídeo, porque eles querem desenvolver essa tecnologia. Tem uma coisa que muita gente ficou muito decepcionado, para quem é fã da AMD sabe do que eu estou falando, o Raja é um indiano, se não me engano ele é indiano, ele era o chefe do setor de placa de vídeo da AMD, sabe? Que ajudou a levantar a AMD, tudo. Ele abandonou a AMD e foi para a Intel, adivinha para quê, né? Nó, que louco. Koja, explica essa questão da NVIDIA estar tentando superar o mercado de bitcoins que estão quebrando o preço das placas de vídeo. Foi que a gente citou, né? Que a NVIDIA quer controlar isso, porque a NVIDIA, o foco da NVIDIA é vender placa para gamer, não para minerar. Porque vamos pensar em visão corporativa, tá? Você tem um produto que é para gamer, e aí surge um novo mercado. E nesse novo mercado você pode criar um novo produto e ganhar muito mais dinheiro com esse novo produto que você criou agora. Então, assim, para a NVIDIA não é interessante que ela venda placas que são para gamers, que é um mercado já sólido, que todo mundo usa, para dois mercados. Agora é mercado gamer e é mercado minerador. Ou seja, eles poderiam estar explorando dois mercados, mas eles estão explorando só um. Porque, assim, para a NVIDIA é muito interessante criar uma placa de vídeo dedicada só para mineração. Olha, essa aqui é só para mineração. E aí eles vão criar um novo mercado. Depois disso, eles criam novas linhas de produtos, entendeu? De peças, só para isso. Para eles é muito interessante. Não é interessante para eles vender placa que a gente usa para jogar, para minerar também. Por isso que a Intel está tentando parar essa onda de mineração, porque eles querem fazer produtos específicos para mineração. E aí vai lá empresas como Newegg e vende 7 placas de vídeo por uma promoção para mineração. Na mesma semana. Isso é ruim. Gente, mais alguma dúvida? Mais alguma coisa? Senão eu vou encerrar a live para poder ir pro YouTube. Vou dar uns 10, 15 minutos. Rapidinho. Me dá só um minutinho? Vai lá, claro. Sem nenhum problema, vou conversando com o pessoal. Mais alguma dúvida, gente? Porque senão, como eu disse, eu vou encerrar a live dessa live linda que nós fizemos hoje, que é montando um PC Gamer melhor custo-benefício. E nós descobrimos hoje que um PC Gamer, né, não é o que a gente imagina. Por R$ 1.800 você não compra um PC Gamer, tá? E aí, se ninguém mais tiver dúvidas, eu finalizo, dou uns 10, 15 minutinhos para beber uma água, ir no banheiro e volto aqui com algum joguinho, World of Warcraft, Overwatch, alguma coisa. Não, acabei de chegar, polêmico, que pena que você chegou agora, mas não fique chateado, essa live vai ficar gravada aqui neste canal do Koja Gamer e também vai ser upada no YouTube do Koja Gamer, tá? Então, se você não segue a gente, eu vou deixar o link lá para fazer. O Harper está satisfeito, gostou então do que foi postado. Pega o início da live amanhã.
É legal, Harper, porque o Daniel ele fez 2 PCs, tá? Um PC que ele chamou PC da Xuxa Legal, que custou R$2.600, R$2.590, que é R$2.600. Um custo-benefício muito bom, e a vantagem deste PC da Xuxa, que ele brincou, é que você pode fazer muito upgrade nele, né? Então, a cada um ano e meio, se você juntar um dinheiro, você consegue fazer. Esse PC do Gugu eu gostei demais. Ele é legal também. O que eu queria lembrar a todos vocês... Legal. O que eu queria lembrar a todos vocês é, independente de você conseguir ou não comprar um PC, tente juntar R$100 por mês. Tente juntar R$100 por mês. Se você conseguir juntar mais, melhor. Se você conseguir juntar menos, paciência. Mas se você juntar R$100 por mês, em 2 anos você tem aí R$2.400 para você investir em um PC gamer, né? Então, se você comprou seu PC, digamos que você já tem um PC, você junta aí R$2.400 daqui 2 anos, você vende algumas peças do seu PC atual, atualiza, e aí você aos poucos vai se tornando um entusiasta até chegar aí num PC de R$5.000, R$7.000, R$8.000, R$9.000, R$10.000 para você poder jogar e fazer tudo aquilo que você deseja. Live excelente, muito boa essa live. Eu fiquei muito feliz também com essa live. Uma coisa que eu não entendi foi essa de colocar um cooler na parte de baixo da CPU. O que você não entendeu direitinho, Ufa, a gente tenta explicar para você. Mas não é colocar um cooler debaixo da CPU, tá? Você tem, que eu não vou conseguir mostrar para vocês, você tem a lateral do PC, né? O PC tem a frente, a lateral de um lado e a lateral do outro lado. Normalmente tem uma lateral onde você abre e vê todos os componentes. Essa lateral, o ideal é que ela seja furadinha e que você consiga colocar fãs, né? Ventoinhas, para conseguir tirar ou empurrar o ar, depende do que você quer. E o que eu aconselho, o melhor custo-benefício hoje é essa fã da Shark, ó, da Aerocool da Shark. Essa fã aqui, ela é o melhor custo-benefício, tá? Ela tem um speed de 1500 RPM, o airflow dela é de 82 CFM, a pressurização é de 1200, né, milímetros de ar, e ela tem um tempo de vida de 1 milhão de horas. Ela dura mais ou menos 4 anos por R$60. É o melhor custo-benefício, não é hoje de fã, Daniel? Ela tem um excelente custo-benefício. É uma ventoinha que tem um CFM muito alto, então vale a pena, tá? Assim, concorrente com ela no momento, com a mesma qualidade do CFM, eu desconheço. Tá. Legal, bom saber. Claro que a gente não vai comparar essa ventoinha com uma Noctua, com um produto. Não, gente, a gente tá falando de custo-benefício, né? Custo-benefício, tá fazendo barulho que eu tô tentando abrir para mostrar para vocês a ventoinha. De custo-benefício, ela não bate, ela bate todo mundo. Não tem como. Pelo menos é o que eu acho, cara. Depois que você me apresentou essa aqui, eu não vi melhor ventoinha do que essa. Mesmo porque, por causa da quantidade de ar que ela joga, né? E por causa da quantidade de pás que ela tem para fazer o ar movimentar, não é isso? Ih, morreu. Daniel morreu. Agora voltei. Pode falar. Morreu. Eu tava falando que de custo-benefício, essa ventoinha aqui bate qualquer uma. E a gente tá falando do custo-benefício, né? Então, a quantidade de pás que ela tem para empurrar o ar para baixo é que me surpreendeu pelo valor, né? Que você acha ela por R$60, entendeu? Consegui tirar, mostrar para vocês. Então tá aqui, ó, a ventoinha, ó, entendeu? Ela tem muita pá, ela empurra muito o ar, né? E ela acende também. Então, para quem gosta de luzinha, PC da Xuxa aí, fica bom. Deixa eu ver aqui, muito boa live, porque não vai complicar a circulação do ar. Então, Ufa, seu lindo, sobre a circulação do ar, a gente precisa estudar sobre isso. Não tem como a gente te dar um parecer sem ver sua CPU e sem estudar como o ar vai funcionar nela, entendeu, lindão?
Então fica complicado, mas tenha na cabeça que você tem que se preocupar de como o ar se movimenta dentro da sua CPU. Quantos milímetros? Essa aqui é de 12 milímetros. Eu comprei uma de 15, que a minha... você sabia que a minha ventoinha da fonte parou de fazer barulho do nada, Daniel? Eu nem mexi. Do nada ela parou. Sério? Do nada? E você nem trocou a ventoinha? Nem troquei. A outra de 15 tá aqui guardada. Mas vai ficar de reserva. A temperatura lá da fonte, hein? Porque, não, assim, tô acompanhando, não dá fica pra tranquilo. A temperatura. Você não, coloca a mão pra sentir. Não, tá show de bola, cara. Fica tranquilo. Mesmo porque se tivesse já falhado, a máquina já tinha travado, que nem aconteceu da outra vez. E isso não aconteceu. Então tá super sossegado mesmo. Gente, mais alguma dúvida? Mais alguma coisa? Eu queria, de novo, Daniel, queria que você falasse de novo sobre Atomic PC, o trabalho que você faz, como as pessoas te encontram caso alguém tenha interesse de adquirir os seus serviços. A Atomic PC é uma empresa que presta consultoria na área de TI, tá, e tecnologia que envolve essa área, tá? Eu trabalho para empresas e pessoas físicas. Também exerço a função, como a gente conversou aqui, de montar PC gamer, para quem quer jogar, quem quer entrar na jogatina. Então, assim, quem quiser montar um PC gamer, quiser colocar uma configuração, quiser saber informações de como pode ser feito, como vai fazer, só falar comigo através desse site aí que vocês estão vendo aí, www.atomicpc.com.br, e eu vou prestar atendimento para vocês prontamente, tá? Tudo que a gente conversou aqui, nessas quase 2 horas, vocês podem me mandar um e-mail por esse site aí, se não tiver entendido alguma coisa, que eu vou solucionar a dúvida de vocês, tá bom? Então, querem montar um computador gamer? Quer saber uma configuração? Quer montar um computador entusiasta, tá? Ganhou na Mega Sena aí, tem 50 mil para gastar no computador? Ou se você tem 2.500 para a gente montar um PC da Xuxa legal? Só me chamar que eu ajudo vocês. Na verdade, ele tá falando, mas, gente, é um pouquinho mais de R$2.500, porque como é que funciona, né, o serviço do Daniel? Você vai chegar pro Daniel e falar assim, Daniel, eu tenho R$2.500 e eu quero montar um PC gamer. Aí ele vai falar assim, ó, com R$2.500 não dá pra montar um PC gamer, vai dar pra montar um PC mais ou menos gamer. Só que a minha mão de obra e o meu trabalho de consultoria é tanto, né? Sei lá quanto é que é, 10%, 15% de valor, não sei, depois vocês veem isso com ele, tá? É tanto. Mas eu não quero a sua mão de obra, eu só quero a consultoria. Então é X. Porque o que ele faz, tá? Só para vocês entenderem, o Tedinho, um beijo, obrigado por fazer essa pergunta que é importante. Se o Daniel só trabalha em São Paulo, não, ele trabalha para o Brasil todo, mas a montagem do computador fica mais em São Paulo, porque... além da consultoria, além de montar a máquina, ele ainda ter que despachar, acaba saindo um preço meio exorbitante. Pode fazer isso? Pode. Mas como é que eu faço, tá? Eu já conheço o Daniel há 6 anos e vou explicar. Então, digamos assim, Daniel, eu quero montar um PC gamer, eu preciso montar um PC gamer e que ele rode tudo que eu preciso aqui de renderização. Ele fala pra mim assim, Coja, você vai gastar, vamos lá, chutar um valor alto de PC gamer, você vai gastar R$8.000. Daniel, não posso gastar R$8.000, eu posso gastar R$7.000. Ele falou, então tá bom, eu vou me virar e vou montar com esses R$7.000. Aí o que eu fiz já? Eu já comprava as peças e mandava para casa dele, ele montou todo o PC, testou, hora que o PC tava pronto, tinindo, ele fez todo o teste de estresse, ele ligou para mim e falou, pode vir buscar o PC. Aí eu fui, busquei o PC, e desde então não tive problema. Esse i9 foi um pouquinho diferente. Eu fui na casa dele e falei, você precisa montar ele de hoje para amanhã porque eu preciso fazer ele funcionar. Foi meio cagado, deu alguns probleminhas, mas ele já tinha me avisado que isso ia acontecer. Eu falei, não, conta e risco minha. Mas o que eu tive de problema, ele me deu suporte via acesso remoto e, cara, nenhum problema. Paguei e é assim que funciona, tá, gente? Não achem que vocês vão ficar mandando mensagem para ele e ele vai ficar tirando as dúvidas de vocês no maior bel prazer e de graça. Este é o trabalho dele, tá? Ele tá fazendo isso de graça agora aqui com a gente na live para alcançar o maior número de pessoas e para tirar dúvida e também para divulgar o trabalho dele. Beleza? A empresa dele está contratando? O pessoal tá perguntando. Por enquanto não, quem sabe um dia.
Então é isso, gente. O que vocês tiverem, procura lá. Ótima live, obrigado aí, Ufa. Procura entrar aí no site ou entra lá no Facebook. Curtam. Eu vou finalizar a live. Daqui uns 10, 15 minutos eu volto. Essa live vai subir para o YouTube. Essa live vai ficar disponível aqui no Koja Gamer, tá bom? Um beijo, obrigado para todo mundo que tá aí. Dá tchau aí, Skull. Dá tchau, pessoal. Abraço, obrigado para todo mundo aí. Tchau. Tchau, tchau.